E os primeiros prefeitos pós-pandemia enfrentam queda nos recursos vindos da União. Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios aponta que quase metade das cidades estão em crise e o rombo atinge quase 18 bilhões de reais. A apuração é dele, do Vitor Irajá, que vai explicar para a gente agora. Ou seja, os prefeitos que foram eleitos e que serão ainda, no segundo turno, terão dificuldade ano que vem, Vitor? Leandro, vale a gente dar um passinho atrás e lembrar o contexto da última eleição. Foi a eleição feita no auge da pandemia de coronavírus em outubro de 2020. E a gente acompanhou essa eleição, portanto, no começo de seus mandatos, nos 2 primeiros anos de mandato, os prefeitos sendo beneficiados por aquela política de ponta a ponta, de transferência de recursos ponta a ponta por parte do governo federal para chegar nos municípios, exatamente para o engendramento ali de políticas de combate ao vírus e à pandemia como um todo. Agora, esses prefeitos eleitos, eles enfrentam uma nova gestão que não vai haver esse montante, esse volume de dinheiro destinado pela União, pelo governo federal, aos municípios. Ou seja, em 2023, de acordo com o estudo O Contexto da Crise Fiscal dos Municípios, que foi realizado pela Confederação Nacional dos Municípios, aponta que em 2023, quase 50%, cerca de 2.000 e poucos municípios, enfrentaram uma crise fiscal significativa com um déficit, portanto, de 17,9 bilhões de reais. Então, a gente percebe o quanto esses municípios vão ser impactados exatamente por essa dificuldade. Isso porque, na pandemia, vale a gente lembrar que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele proibiu que estados e municípios fizessem novos concursos, por exemplo, ou dessem aumento para servidores. E com essa falta desses repasses diretamente voltados ao combate da pandemia, esses prefeitos eles não vão também ter esses recursos e vão poder voltar, como já fizeram, por exemplo, durante essa gestão, desde que a pandemia acabou, a fazer novos concursos, a dar aumento de salários. Portanto, as despesas aumentam, mas as receitas ficam estagnadas. Isso porque a maior parte dos recursos que vão para as prefeituras são, de fato, de repasses, tanto do governo federal quanto pelos estados. Mas, exatamente na pandemia, esses recursos eles foram insuflados, o que não vai ter nesse momento. Portanto, apesar de haver, sim, cidades com situações fiscais equilibradas, como é o caso de São Paulo, por exemplo, que ano após ano tem resultados superavitários em suas contas, 50% do Brasil tem déficit que soma quase 18 bilhões de reais.